Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Cumprimento a você de casa com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tô passando aqui para deixar uma experiência, a maior experiência espiritual ao qual Deus me fez passar. E tudo que Deus faz a gente passar tem um propósito. E eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas que irão me assistir agora, através deste testemunho, através dessa experiência ao qual eu passei, que Deus me fez passar. Então, irmãos, tudo começou um belo dia. Eu estava orando ao Senhor e pedi a Deus que me mostrasse, porque eu estava sofrendo uma opressão muito grande dentro da minha casa e as coisas não iam para frente e eu estava buscando a presença de Deus em santidade, em renúncia, igual eu estou agora, mas foi no começo e eu queria ver o agir de Deus, eu queria ver Deus fazer operar, eu queria ver Deus fazer algo na minha vida, porque a minha vida estava paralisada e eu estava sofrendo uma opressão muito grande. E foi mais ou menos no começo da minha conversão, quando isso aconteceu. E aí foi quando eu orei ao Senhor, uns 4, 5 dias orando e jejuando e pedindo a Deus para que Ele me ajudasse. E eu estava orando com dificuldade, porque dentro da minha casa estava muito difícil. Uma opressão, um peso espiritual muito grande. Foi quando Deus tocou em meu coração e na minha amiga, tocou lá na minha amiga para que ela viesse na minha casa me ajudar também a orar. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e segundo a ela, porque foi através dela que ela me ajudou. E a gente começou a orar lá, ela começou a orar também comigo. E foi quando Deus mostrou que era pra gente tirar algo, algumas coisas que estavam na minha casa, que estava prendendo a minha vida. E eu não conseguia ver, eu não conseguia enxergar. E foi quando eu encontrei muita coisa na minha casa, muita. Tem uma pessoa que, infelizmente, não é culpa dela, né? Mas, querendo ou não, ela, né, deixou algumas coisas na minha casa e sobre idolatria, né? Tinha umas coisas lá de idolatria, muita imagem, terço, santo, e tava no fundo da minha casa, sabe? E eu achava aquilo normal, achava que não tinha nada a ver. Irmãos, foi quando nós começamos a fazer essa obra lá. Começamos a dar uma faxina na minha casa, uma limpeza muito grande. Tiramos entulho, tiramos imagem, tiramos santo, tiramos até obra de macumbaria eu tinha achado lá. Tinha tanta coisa no fundo da minha casa, eu tirei, foi praticamente quase um caminhão, sem mentira nenhuma, irmãos. Sem mentira nenhuma, quase um caminhão de tanto entulho, tanta coisa velha que tava lá amarrando a minha vida. E aí, deixo também para você de casa. Se você tem algo na sua casa, imagem, algo, alguma coisa, foto de pessoa que morreu, peças de coisas do passado, tira, joga fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque eu passei, eu vivi, eu sei o que eu tô falando. Então, assim, eu comecei a fazer essa obra com essa colega minha. E foi uma obra muito pesada. No mundo espiritual foi muito pesado, foi muita coisa pesada, forte. Eu tô até arrepiando aqui que eu tô falando com vocês. Coisas que eu encontrei lá nesse lugar, no fundo da minha casa. E então, irmãos, eu quase morri esse dia. A fúria veio fortíssima em cima de mim. Forte, 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 forte. Eu achei que eu não ia aguentar. Mas Deus me fez passar para hoje eu estar aqui contando o testemunho para vocês. Então eu saí, né, terminei a obra, pra mim tava normal, porque eu não tinha experiência com isso. Eu bati de frente com obra de macumbaria, eu não tinha tanta experiência. E muita coisa pesada que tava lá, imagem, santo, muita coisa. E o diabo age em cima disso, estava agindo fortemente. E foi quando eu terminei essa obra e fui trabalhar. Fui pro trabalho, em jejum, sempre em jejum, graças a Deus eu estava em jejum. Mas eu enfraqueci muito, porque eu fiquei quase 24 horas sem comer nada e sem beber. E Deus começou a me usar ali no meu trabalho, e eu fiz uma obra ali, e Deus me mostra muitas coisas. Quando eu olho para a pessoa, Deus fala comigo sobre o ministério daquela pessoa, sobre o que aquela pessoa está passando. E infelizmente ou felizmente, depois de eu ter feito essa obra lá no meu trabalho, depois da obra que eu fiz na minha casa, apareceu uma mulher lá.
E essa mulher, eu olhei pra ela, eu vi o espírito da loucura nela. Deus falava comigo. Ela tem o espírito da loucura. Eu não deveria ter repreendido naquele momento, porque eu não estava em... Eu estava fraca, eu tinha acabado de passar uma batalha espiritual muito grande. E foi quando eu, sem pensar, eu fui lá e repreendi. O inimigo veio com tanta fúria, mais fúria, porque ele já estava furiosíssimo comigo. Então ele veio triplo, por causa de eu ter repreendido essa espírito da loucura dessa mulher. Irmãos, eu sentei na cadeira do meu trabalho, eu comecei a ficar muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Muito ruim. Eu achei que eu ia morrer essa hora. Eu desmaiei essa hora. E meu ex-patrão chegou em mim, me levou pra minha casa. Eu não conseguia comer. O diabo veio na minha mente terrivelmente. Terrivelmente. Ele falava na minha mente. Eu ouvia a voz. Que a minha vida era isso, que eu era aquilo, que nada dava certo. E eu sofri uma opressão tão grande, tão grande, tão grande. Ele foi falando na minha mente. Vai embora daqui, sai daqui, esse lugar não é pra você ficar. E eu fui ficando com medo. Foi me dando medo das pessoas, eu fui ficando com medo de comer comida. Porque tudo pra mim parece que estava oferecido. É uma experiência, irmãos, que eu não consigo transmitir pra vocês aqui, o tanto que foi forte. Então eu fiquei sem comer, que eu tava de jejum, sem beber. Ele vinha na minha mente, não come, não come, não come. Me deu medo, me deu pavor, me deu. Eu fiquei meio louca. Vou falar a verdade pra vocês, eu fiquei louca. Eu fiquei louca. E eu lembro que eu cheguei na minha casa, meu ex-patrão me levou embora. E essa opressão terrível na minha mente, terrível, terrível, terrível. E ele falando, ele falando. E eu estava obedecendo a ele. Eu estava, assim, em uma luta, uma guerra, uma batalha espiritual tão grande que eu não estava conseguindo discernir a voz de Deus e a voz do diabo. Foi terrível, terrível, terrível. E ele falava assim, vai embora, vai embora. Eu lembrava de umas falsas profecias que eu tinha recebido e que era para mim ir embora, umas falsas profecias, porque Deus tem obra na onde eu estou. Deus tem obra comigo aqui na minha cidade. E ele luta para que não venha acontecer, mas Deus é maior, né? Então ele vinha na minha mente terrível, que era para mim ir embora, que era para mim ir embora. E eu tinha cento e poucos reais. Olha que loucura. Olha que loucura. Eu tinha cento e poucos reais na minha conta e eu peguei esse dinheiro sem comer, sem beber e sem dormir, que eu não conseguia dormir, porque eu tinha feito a obra na minha casa, eu não conseguia dormir. Eu tinha medo, eu tinha pavor. Eu falei assim, eu não, ele falava na minha mente, vai embora, vai pra Goiânia, sai daqui. Goiânia é uma cidade perto da minha cidade, irmãos. Sai daqui agora dessa cidade. Ele falava na minha mente, eu estava obedecendo. Infelizmente, eu estava obedecendo, porque eu não conseguia distinguir qual era a voz de Deus e qual era a voz do diabo, nesse momento que eu estava passando. E eu lembro que eu saí escondido com a roupa do corpo. E eu tava com medo das pessoas me ver, porque vinha vozes falando que as pessoas iam me ver e me atrapalhar embora, eu tinha que ir embora. E que ele falava comigo assim que eu tinha que ir para o aeroporto de Goiânia. Que de lá Deus ia mandar uma pessoa pra me ajudar, pra mim ir embora, que eu tinha que ir embora, que se eu ficasse na minha cidade eu ia morrer. Gente, uma luta terrível. Terrível, terrível. E eu fui, irmãos. E dentro desse ônibus, eu ouvia vozes, eu ouvia vozes, eu ouvia vozes, eu lia o Salmo 91 e não adiantava, foi muito forte o que eu passei, muito forte. E a minha colega me ligando e ele falava na minha mente, não atende, exclui os telefones todos. Quando você estiver lá, você manda mensagem só pra sua mãe. E eu achando que era Deus falando comigo, eu tava perturbadíssima, perturbadíssima. Até que eu gastei o único dinheiro que eu tinha, cheguei nesse aeroporto, louca, transtornada. Transtornada. E lembrando que dentro do ônibus eu ouvi uma voz suave e falava assim, ó, bem suave. Era a voz de Deus nessa hora. E ele falava assim: eu vou mandar um anjo para te ajudar. E eu ficava assim, aquela confusão, aquele transtorno de vozes, sabe? Aquela luta, aquela guerra, aquela batalha terrível e muito fraca, com sono, não conseguia dormir, não conseguia comer, muito medo das pessoas. E eu cheguei naquele aeroporto, dentro daquele banheiro.
E eu fui e perguntei as passagens e ele falava que era pra mim ir pro Rio de Janeiro. Isso mesmo, o diabo falava na minha mente que era pra mim ir pro Rio de Janeiro, que Deus tinha obra comigo lá. Mas era mentira dele, porque ele é um mentiroso, porque ele veio pra roubar, matar e destruir. Ele tinha armado um laço terrível comigo lá. Foi feio, irmãos. E eu cheguei naquele banheiro desesperadamente. Louca. Eu estava louca. Eu ajoelhei e falei, Deus, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Gritando, eu falei gritando. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso de uma luz. O Senhor não é Deus de confusão. O que eu tô fazendo aqui? Parece que aí eu fui caindo em si. O que eu tô fazendo aqui? Que loucura é essa? Meu Deus, eu tô louca. Irmãos, foi quando apareceu o anjo de Deus. Eu vou falar assim que Deus ele manda anjos. Apareceu uma mulher. Eu creio que foi o próprio anjo do Senhor transfigurado ali naquela mulher. Ela apareceu e eu chorava em prantos. E ela falava comigo: "O que tá acontecendo, moça?" E eu falei: "Moça, nem eu sei. Eu tô passando uma batalha espiritual terrível. E eu não sei o que tá acontecendo, e eu tô ouvindo vozes, e as vozes falavam que era pra mim vir pra cá, que era pra mim pegar um avião, que era pra mim ir pro Rio de Janeiro, que Deus tinha obra comigo lá. E cheguei aqui, não tinha homem nenhum, que eu tô louca, que eu fui contar pra ela a história da obra, a história da mulher doida que tinha aparecido lá. E Deus foi usando aquela mulher. E no início a minha colega me ligando, me ligando. E ele falava, não atende, não atende. Ele me colocou como todo mundo tivesse. Todo mundo era o inimigo, sabe? Foi uma loucura, gente. Eu não sei explicar pra vocês o tanto que foi louco. E Deus foi usando aquela mulher, que foi o anjo que Deus falou que ia enviar. Aleluias. Halenabashandarahai. Harananahai de canto. No momento mais difícil da sua vida, Deus vai mandar um anjo pra te ajudar. No momento que você achar que não tem mais saída, Deus vai enviar um anjo para te socorrer. Porque depois que você passar por uma prova, Deus vem com o anjo dele para te ajudar. É isso que Deus manda falar para você nesta hora, aleluias. Não importa a batalha espiritual que você esteja passando. Não importa a situação ao qual você esteja passando, meu irmão, minha irmã. Deus é Deus. Ele vai mandar um anjo. Ele vai mandar um socorro. Para quando não tiver mais ninguém. Porque vai ter um momento na sua vida que não vai ter ninguém. Ninguém. Os amigos não vão estar. A sua família não vai estar. Mas ele vai aparecer. Ele vai aparecer para acalmar essa tempestade. Ele vai aparecer para colocar os pingos nos is. Ele vai aparecer para dar a resposta. Que muitas vezes você não tem. Naquele momento ali eu achei que era meu fim, eu achei que eu ia fazer uma besteira com a minha vida, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Foi muito forte que eu passei, foi uma experiência maior da minha vida. Eu estava prestes a fazer a maior loucura da minha vida, porque o diabo tinha armado um laço terrível. Mas Deus enviou aquela mulher, aquele anjo, para me ajudar. E só as palavras dela me acalmava, me fez voltar. E foi quando eu voltei em si, voltei ao normal e fui embora para minha casa com o único dinheiro que tinha ficado. E voltei e cheguei na minha casa já desmaiada praticamente. E minha colega estava lá me esperando, minha mãe. Minha mãe sem entender nada, porque infelizmente não é todo mundo que vai entender o lado espiritual, irmãos. E foi quando a minha amiga orou por mim e repreendeu todo o mal que estava ali agindo a minha vida. E graças a Deus, pro nome do Senhor, o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. E assim, irmãos, eu achei que eu não ia conseguir, eu achei que eu não ia, eu achei que eu estava louca mesmo, realmente. Mas Deus me fez passar por isso, porque Ele estava
Uma que eu tinha que fazer essa obra na minha casa, porque foi através dessa obra a minha vida mudou. Então Deus manda falar para você nessa hora, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu sou contigo para te livrar. Não tenhas medo. Talvez você está adiando algo na sua vida que você precisa fazer, mas pelo medo você não tem feito. E é algo que através do que você fazer, a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar. E essa foi a maior experiência da minha vida que eu tive com Deus. Foi a experiência que vai ficar marcado. Foi doído, foi doloroso, mas Deus apareceu para me dar a vitória. E eu consegui. E você também vai conseguir. Para a glória de Deus, não tenha medo das experiências que o Senhor permitir você passar, porque vai ser para o nome de Deus ser glorificado. E através dessa obra que eu fiz lá, a minha vida, graças a Deus, deu um passo, né? Como se fosse eu subir um degrau, né? Na nossa vida é assim, a gente tem que passar por várias guerras, por várias batalhas, para que a gente venha subir um degrau a mais na nossa vida, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área sentimental. Eu creio que essa experiência que eu passei, ela me ajudou tanto na área espiritual como na área financeira, porque a minha vida estava travada, através daquelas coisas que estavam lá naquela casa. Eu não consegui encontrar outra casa depois disso. 3 dias, eu acho, depois eu consegui encontrar outra casa. Minha vida mudou. Foi difícil? Foi. Muito. Tem hora que eu ficava, Deus, por que eu tô passando por isso? Será que é só eu que passo por isso? Que loucura é essa? Parece que tudo virou uma loucura. Eu ouvia vozes, eu via coisas. Eu achava, Deus, será que outra pessoa também já passou por isso? Mas cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem um processo. E talvez você tá passando por um processo e você não tá entendendo. Mas Deus me trouxe aqui para falar para você. Você não é o primeiro nem o último. E Deus vai te dar a vitória. Hoje, irmãos, eu sinto que a minha vida espiritual ela mudou muito depois dessa situação que eu passei. Hoje Deus me deu mais sensibilidade, Deus ele me deu mais autoridade, aleluias. Deus me deu mais ousadia. A gente não tem que ter medo do diabo, irmãos. Na palavra de Deus fala que Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade. Ele é que tem que ter medo de nós. O nosso Deus é maior. E é Ele que está na nossa vida. É Ele que faz. A glória é dele. Não tenhas medo. Lute. Lute. Talvez você está prestes a chegar à terra de Canaã. Talvez falta um passo. Um passo para a sua vida mudar. Em todas as áreas. Você não precisa ter medo. Porque Deus está contigo. Deus me trouxe aqui para encorajar muitas vidas. Deus me trouxe aqui. Através do que eu passei, eu creio, não foi em vão. Tudo que você está passando não é em vão. Além de te beneficiar, de te ajudar, vai ajudar outras vidas. Tudo que Deus faz tem um propósito. Toda dor, todo sofrimento tem um propósito. Tudo que nós passamos tem algo que Deus extrai de nós. Porque nós somos mais que vencedores. Deus fez o ser humano para ir longe, para voar, para conquistar muitas coisas. E muitas vezes o diabo ele tem falado na nossa mente que nós não somos nada, que nós não podemos nada. Quem não pode é ele, irmãos. Na palavra de Deus fala: eu venci o mundo. Eu venci, vocês também vão vencer. Jesus venceu e nós vamos vencer. Desde que tenhamos ficado diante de Deus na posição, na renúncia, na santidade, porque Deus quer isso de mim, de você. Deus quer renúncia, Deus quer santidade, Deus quer comunhão, Deus quer fidelidade, obediência. Então é isso, meus queridos. Eu deixo esse vídeo para vocês, para reflexão de vocês. Eu creio que o Espírito Santo tenha falado com você nesta hora. Peço aos irmãos que se inscrevam neste canal, dá uma força pra gente, compartilhe para que almas venham a ser alcançadas pelo poder da palavra.
porque talvez tem muitas pessoas aí passando por problemas, passando por batalhas espirituais e não entende. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Que Deus abençoe, inscreva, curta, comente, compartilhe. Se você passou por alguma experiência assim como a minha, peça aos irmãos que escreve aí, fala aí comigo, tá bom? Que Deus abençoe. Também quero deixar um recado aqui para vocês, irmãos. Eu tenho uma lojinha online e eu vou deixar abaixo o Instagram e o Facebook. E eu peço a vocês que entram lá, visitem a nossa página. Eu envio também, tá, as peças para vocês que moram em outro estado, outro lugar, que eu sou de Goiás. Vocês talvez são de outro estado, outro lugar. Eu envio as peças, preço muito bom, qualidade ótima. Então, assim, peço aos irmãos que dêem uma ajuda pra gente, tá bom? Que Deus venha abençoar você, sua vida e sua casa. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém?